O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez elogios hoje à participação efetiva de empresários no diálogo do governo com os Estados Unidos. O repórter Marcelo Matos chegando aqui aos nossos estúdios. Tudo bem, Marcelo? Boa noite para você. Boa noite, Ele, inclusive, afirmou que o Brasil não é problema para os norte-americanos. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, Marcelo. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos, né? Inclusive, ele chegou a dizer o seguinte, que o Brasil não é um problema, sim uma solução. Ele lembrou que o G20, por exemplo, né, Thiago, apenas 3 países há superávit em relação ao comércio com os Estados Unidos, justamente o Brasil, a Austrália e o Reino Unido. Então, ele garantindo aí e confiando. De fato, a semana termina muito bem para o governo. A Assembleia Geral da ONU, aquela grande preocupação, como vai ser essa possibilidade de Lula, Trump debaixo do mesmo teto, né, Thiago? E nós tivemos uma sinalização positiva que foi iniciada justamente por empresários, aquela reunião lá do grupo JBS, os irmãos Batista, eles possuem praticamente quase 100 mil funcionários nos Estados Unidos, é uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, então pesou essa sinalização positiva de que o acordo pode acontecer. Agora, é impressionante como a questão econômica interferiu na questão política aqui no Brasil, né, Thiago? Se a gente analisar, e não faz tanto tempo assim, é uma sucessão de fatos que a gente está acompanhando, desde o tarifaço, o julgamento depois lá da tentativa de golpe, toda a ação de Eduardo Bolsonaro, que hoje, né, no meio político, ninguém quer se indispor, claro, com o ator político que é Jair Bolsonaro ainda no país. Mas, de qualquer forma, muita gente no reservado falando que ele está agindo como se fosse um marqueteiro do presidente Lula, como aquilo que nenhum secretário de comunicação, ministro, conseguiu elevar. Ele alavancou a popularidade do presidente Lula ao longo dessa história ligada à economia, à sua ação. E agora, evidentemente, com essa sinalização de Trump, ele pode mudar, amanhã e virar totalmente sua posição, mas de qualquer forma vai sinalizando um caminho também para o Brasil. E quanto pior é para a economia brasileira em relação aos Estados Unidos, é pior também a questão política, né? Então a gente observa até que essa participação dos empresários, porque o governo também ficou muito naquela de discurso e pouca ação, né? Parecendo até que estava feliz, né? Talvez o Trump se ligasse, até o Lula nem atendesse, porque a sua popularidade estava subindo, evidentemente, né? Mas de qualquer forma, agora uma sinalização positiva e a gente observa toda essa cicatriz que ficou aí do lado da direita. Vocês já trouxeram a questão do Ciro, dizendo até que uma eleição que praticamente estava ganha vai ser perdida. Então, a economia, de fato, a atingiu diretamente com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. E o que ia acontecer, Thiago? Ia haver uma mudança aqui jurídica no país? É uma questão inócua, evidentemente, né? Não haveria de maneira nenhuma uma mudança aquilo, só que do ponto de vista político, o governo sai fortalecido e é claro que a direita sai de uma discussão hoje, inclusive qual será o candidato, quando parecia que havia um candidato ali que seria o principal, a escolha, que era o governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sem dúvida. E só para acrescentar, a gente já falou aqui, a irritação, de uma certa maneira, do governador de não querer mais falar sobre esse assunto e reiterando que vai ser candidato à reeleição aqui em São Paulo, né? Se a situação mudar, talvez... E a história da política é igual nuvem, né? Muda a toda hora. Claro que é muito cedo e a gente sabe também que o brasileiro, né, aquela coisa da memória, né? A memória não é o forte do Brasil, né? Tudo pode acontecer o ano que vem, a situação econômica, política, evidentemente. Mas parecia um cenário que era muito mais fácil hoje para a direita e se torna cada vez mais difícil. Ele pode sair, ele poderia ter uma maior afinidade, confiança do ex-presidente Bolsonaro na sua candidatura. Mas, de qualquer forma, claro que ele vai... Primeiro, não vai se antecipar essa candidatura e começar a receber bordoada desde já, evidentemente, mas vai estar vendo agora com outros olhos se vai sair ou não. Mas era algo como natural que começa agora a ser rediscutido, né, Thiago? Perfeito. Marcelo Matos com as informações aqui nos nossos estúdios. Bom fim de semana para você, Marcelo. Valeu. Para você também. Até mais. Até mais.